Meu nome é Sofia Lacerda e aos 27 anos, eu nunca pensei que minha voz importaria. Trabalhando na Fundação Bem-Estar, eu estava acostumada a ficar quieta, seguir ordens e fazer os outros parecerem bons. Mas naquela noite, em nosso baile de gala anual, quando Amanda Jansson apontou seu dedo com unhas perfeitas para mim e me chamou de imunda e ingrata na frente de todos que importavam em São Paulo, algo dentro de mim finalmente se libertou. Antes de contar como eu virei o jogo contra minha abusadora, me diga de onde você está assistindo e se inscreva se você já se sentiu silenciado. Crescendo em um bairro de classe média em Juiz de Fora, Minas Gerais, eu nunca imaginei que um dia estaria circulando entre a elite de São Paulo. Meus pais trabalharam duro a vida inteira. Meu pai como professor de matemática no ensino médio e minha mãe como enfermeira no hospital local. Eles me inculcaram os valores da educação, do trabalho duro e de retribuir a comunidade. Levei essas lições a sério, tornando-me a primeira da minha família a frequentar a universidade. Me formei com honras na Universidade de São Paulo, com diploma em saúde pública. Enquanto meus colegas de classe perseguiam empregos corporativos com salários de 6 dígitos, eu segui minha paixão pelo trabalho sem fins lucrativos. Eu queria fazer uma mudança significativa no mundo, ajudar aqueles que precisavam de cuidados de saúde, mas não podiam pagar. Esse idealismo me levou ao que eu pensava ser o emprego dos meus sonhos na prestigiada Fundação Bem-Estar em São Paulo, 3 anos atrás. Quando recebi a sua oferta de emprego, mal consegui conter minha empolgação. A Fundação Bem-Estar era conhecida nacionalmente por suas abordagens inovadoras para a acessibilidade na saúde. Eles financiavam clínicas comunitárias em áreas carentes, lançavam unidades de saúde móveis e defendiam mudanças nas políticas em níveis estadual e federal. Trabalhar lá significava que eu poderia ajudar a moldar programas que melhorariam milhares de vidas. Meu modesto apartamento de um quarto em Pinheiros estava longe dos condomínios de luxo e das propriedades na beira do lago que meus colegas chamavam de lar. Mas eu não me importava. Eu o decorei com móveis de segunda mão, almofadas coloridas de lojas de departamento e plantas que prosperavam apesar da minha negligência ocasional. Era aconchegante, era meu e, o mais importante, estava dentro do meu orçamento enquanto eu pagava o financiamento estudantil. Olhando para trás, consigo ver como minha tendência de agradar aos outros me preparou para o que estava por vir. Como a filha do meio entre 2 irmãos de personalidade forte, eu sempre fui a pacificadora da minha família. Aprendi cedo a antecipar necessidades, suavizar conflitos e colocar os outros em primeiro lugar. Essas características me tornaram excelente em engajamento comunitário, mas vulnerável àqueles que se aproveitariam do meu desejo de aprovação. Amanda Jansson era tudo o que eu aspirava a ser profissionalmente. Com um MBA da FGV, ela havia transformado a Fundação Bem-Estar de uma pequena instituição de caridade local em uma potência sem fins lucrativos com reconhecimento nacional. Seu nome aparecia regularmente na revista Exame, e ela fazia parte de conselhos de várias organizações. Aos 42 anos, ela comandava a atenção em todas as salas em que entrava. Ainda me lembro do nosso primeiro encontro durante minha entrevista de emprego. Amanda chegou 10 minutos atrasada, desculpando-se por uma ligação de emergência com um grande doador. Mesmo naquela breve desculpa, ela estava estabelecendo sua importância. Ela usava um terninho azul marinho, sob medida que provavelmente custava mais do que o meu aluguel mensal, seu cabelo loiro cortado em um chanel reto que emoldurava seu rosto perfeitamente. Quando ela sorria, seus dentes brilhavam impossivelmente brancos contra seu batom rosa. Então, você é a pessoa com as estratégias inovadoras de engajamento comunitário, disse ela, examinando meu currículo. Diga-me como você abordaria nossa iniciativa na Zona Sul. Nos 15 minutos seguintes, delineei minhas ideias para parcerias com igrejas locais e centros comunitários para construir confiança em bairros historicamente desconfiados de organizações externas. Amanda assentia, ocasionalmente fazendo anotações. Quando terminei, ela se inclinou para a frente. É exatamente desse pensamento novo que precisamos, Sofia. A maioria das pessoas entra aqui falando sobre métricas e resultados sem entender o elemento humano. Acho que você pode ser a pessoa perfeita para a nossa equipe. Aquele momento de validação de alguém que eu admirava tão profundamente selou meu destino.
Eu teria andado sobre o fogo para ganhar sua aprovação contínua. A Fundação Bem-Estar ocupava os 3 últimos andares de uma reluzente torre de vidro no centro de São Paulo. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas deslumbrantes do skyline da cidade. A área da recepção contava com móveis modernos em tons de azul e verde calmantes, com o logotipo da fundação, uma flor de lótus estilizada, exibido com destaque atrás do balcão. Tudo no espaço comunicava sucesso e profissionalismo. Por trás da superfície impecável havia uma cultura intensamente competitiva. Nossa meta anual de arrecadação de 25 milhões criava uma pressão constante. Cada interação com doadores era coreografada para o máximo impacto. Cada programa precisava de resultados quantificáveis para justificar o financiamento contínuo. A imagem pública era primordial e Amanda era mestre em mantê-la. Durante meu primeiro mês, conheci as pessoas-chave que teriam um papel importante na minha história. João Torres, nosso especialista em marketing, estava na casa dos 30 anos, com olhos gentis que se enrugavam quando ele sorria. Ele falava baixo, mas com precisão, e notei que era uma das poucas pessoas que não parecia intimidada por Amanda. Domingos Pires era o favorito de Amanda. Alto, convencionalmente bonito e sempre impecavelmente vestido, ele chefiava nossa divisão de parcerias corporativas. Ele tinha um jeito de parecer profundamente engajado nas conversas, sem revelar nada sobre si mesmo. Mais tarde, eu descobriria seu talento para levar o crédito pelo trabalho dos outros, enquanto desviava a culpa por seus próprios erros. Tânia Wilson, do RH, mantinha uma energia nervosa sempre que Amanda estava por perto. Ela processava a papelada com eficiência, mas parecia relutante em abordar quaisquer preocupações envolvendo a liderança. Dr. Martins Chaves, nosso presidente do conselho, era um cardiologista distinto na casa dos 60 anos que delegava a Amanda a maioria das decisões operacionais, confiando implicitamente em seu julgamento. Depois, havia nossos principais doadores, a família Bueno, que fizera fortuna no setor imobiliário, os Arantes, que possuíam uma rede de hotéis de luxo, e o senador Williams, cujo apoio conferia legitimidade política às nossas iniciativas de saúde. Essas eram as pessoas que precisávamos impressionar, aquelas cujos cheques mantinham nossos programas funcionando. A Fundação descrevia sua cultura como de excelência colaborativa, mas a realidade era muito mais implacável. As reuniões semanais de equipe pareciam competições sutis, onde cada chefe de departamento tentava ofuscar os outros. O sucesso era celebrado publicamente, mas sempre com o entendimento de que as metas do próximo trimestre seriam ainda mais altas. Amanda demonstrou um interesse especial em mim desde o início. Ela chamava isso de mentoria, convidando-me para sessões de estratégia noturnas em seu escritório de canto. "Eu vejo algo especial em você, Sofia", ela dizia, servindo-se de um copo de uísque caro que nunca oferecia para compartilhar. "Nem todo mundo tem um instinto para este trabalho. Posso ajudá-la a desenvolvê-lo, se estiver disposta a aprender." Essas sessões podiam durar até às 9 ou 10 da noite. Amanda compartilhava percepções sobre as preferências dos nossos doadores, explicava regras não escritas da política da Fundação e, ocasionalmente, revelava informações confidenciais sobre outros funcionários. Entre nós, João é brilhante em marketing, mas falta-lhe ambição. Que desperdício! Ou, Domingos fala bem, mas precisa de direção constante. Lembre-se disso quando ele tentar assumir o controle de projetos conjuntos. Eu absorvia cada palavra, lisonjeada por sua atenção e ansiosa para provar que era digna dela. Quando ela me pedia para assumir projetos adicionais, eu aceitava sem hesitar. Quando ela sugeria que eu fosse a eventos de caridade no fim de semana para fazer contatos com doadores, eu reorganizava meus planos pessoais. Cada pequeno sucesso rendia um aceno de aprovação que parecia mais valioso do que qualquer reconhecimento formal. "A proposta de subvenção que você ajudou a fazer garantiu boom 250 mil", ela anunciou durante uma reunião de equipe. É isso que acontece quando pessoas talentosas colaboram de forma eficaz. O fato de eu ter escrito 90% da proposta, enquanto Amanda contribuiu apenas com pequenas edições, não importava. Eu fazia parte de sua história.
história de sucesso, e na época isso parecia suficiente. As primeiras críticas vieram tão sutilmente que eu mal as reconheci como sinais de alerta. Estávamos nos preparando para uma reunião com administradores de hospitais quando Amanda olhou para meu blazer azul marinho e saia lápis. Essa roupa está boa para reuniões internas, mas para parceiros externos, você talvez queira investir em algo mais sofisticado. As primeiras impressões importam neste ramo. Ela disse isso com um sorriso que sugeria que estava me fazendo um favor. Logo, essas sugestões úteis se estenderam para além do meu guarda-roupa. Meu penteado era um pouco casual demais para reuniões executivas. Minha maquiagem poderia ser mais profissional. Até meu estilo de falar precisava de refinamento, aparentemente. Eu dizia com muita frequência, e deveria praticar para eliminar isso. Depois das apresentações, Amanda oferecia feedback que me deixava confusa sobre se eu tinha tido sucesso ou fracassado. Bom esforço na proposta, Sofia. Da próxima vez, tente ser mais concisa, ao mesmo tempo em que fornece mais dados de apoio. Como que eu poderia ser mais concisa e mais detalhada ao mesmo tempo? Eu passava horas agonizando com orientações tão contraditórias. Suas instruções se tornaram cada vez mais vagas, mas suas expectativas permaneciam precisas. Preciso que você leve o plano de engajamento comunitário para o próximo nível, ela dizia, sem especificar o que próximo nível significava. Quando eu apresentava meu trabalho revisado, ela franzia a testa levemente. Não era bem isso que eu tinha em mente. Mas o que ela tinha em mente nunca era claramente articulado até que eu falhasse em atingir o alvo invisível. Comecei a trabalhar nos fins de semana, tentando abordagens diferentes até encontrar uma que ganhasse sua aprovação. Comecei a duvidar da minha própria competência, apesar de ter me destacado em toda a minha educação e início de carreira. Talvez eu não fosse tão boa quanto pensava. Talvez eu precisasse me esforçar mais. As inconsistências financeiras também começaram nessa época. Pequenas despesas para eventos relacionados ao trabalho eram questionadas ou o reembolso era negado. A fundação não pode cobrir custos de desenvolvimento pessoal. Amanda dizia sobre uma conferência de políticas de saúde que ela havia me dito explicitamente para participar. Comecei a pagar despesas profissionais do meu próprio bolso para não enfrentar sua desaprovação. Minha primeira experiência com humilhação pública veio 6 meses depois de começar no emprego. Estávamos organizando um almoço para potenciais doadores e me pediram para apresentar nossa estratégia de alcance comunitário. Eu havia me preparado por semanas, coletando dados de programas bem-sucedidos e criando recursos visuais claros. Quando comecei a falar, sentia-me confiante e apaixonada por nosso trabalho. 3 minutos após o início da minha apresentação, Amanda interrompeu. O que a Sofia quer dizer é que nossa abordagem é baseada em evidências e direcionada. Era exatamente o que eu acabara de dizer, mas ela repetiu como se estivesse esclarecendo algo complexo. Durante a apresentação de 20 minutos, ela interrompeu mais 8 vezes, cada intervenção minando sutilmente minha autoridade. Notei os olhares desconfortáveis trocados entre os doadores. Uma mulher checou o relógio repetidamente. Um administrador de hospital, que parecia engajado no início, agora estava mexendo no celular. Eu os estava perdendo e não conseguia recuperar o ímpeto com as interrupções constantes de Amanda. Depois do almoço, ela me chamou de lado. Tive que intervir porque você não estava se conectando com o público, explicou ela. Essas pessoas respondem à confiança e autoridade. Sua apresentação foi muito hesitante. O fato de que qualquer hesitação veio após suas interrupções não foi mencionado. Desculpe, eu disse automaticamente, embora uma pequena voz dentro de mim questionasse pelo que eu estava me desculpando. Vou fazer melhor da próxima vez. Enquanto eu recolhia meus materiais, João se aproximou. Ei, ótimos dados sobre os resultados da clínica da Zona Sul, disse ele em voz baixa. Aquele aumento de 200% nos exames de diabetes é impressionante. Suas palavras eram normais, mas seus olhos transmitiam algo mais, o reconhecimento do que acabara de acontecer. Ele me deu um leve aceno de cabeça antes de se afastar, deixando-me a questionar se eu havia imaginado aquele momento de solidariedade. Nos meses seguintes, as demandas aumentaram enquanto o reconhecimento diminuía. Amanda me designou para liderar uma grande proposta de financiamento federal com um prazo impossível de 2 semanas. Eu trabalhava até meia-noite na maioria das noites, movida a café e determinação.
O escopo continuava se expandindo à medida que Amanda adicionava requisitos. Também precisamos de uma projeção orçamentária completa para 5 anos. Ou, inclua estudos de caso de programas similares em todo o país. Enquanto isso, eu estava assumindo responsabilidades que pertenciam, por direito, à equipe de domingos. Ele está sobrecarregado com as parcerias hospitalares, explicou Amanda. Apenas ajude temporariamente. O arranjo temporário não mostrava sinais de terminar e, logo, eu estava gerenciando projetos para ambos os departamentos. As mensagens de texto de Amanda chegavam a todas as horas, de madrugada, tarde da noite, nos fins de semana. Cada uma carregava uma expectativa implícita de resposta imediata. Pensamentos sobre a proposta Williams? Às 6 da manhã. Preciso das estatísticas da clínica revisadas até amanhã. Às 23 de um sábado. Meu tempo pessoal evaporou. Quando a proposta de financiamento federal foi finalmente concluída, 300 páginas de estratégias, orçamentos e métodos de avaliação meticulosamente pesquisados, Amanda a apresentou ao conselho sem a minha presença. Na festa de comemoração depois, ela aceitou os parabéns enquanto eu ficava ao fundo, apresentada aos principais interessados apenas como um dos membros da nossa equipe que ajudou na pesquisa. Meu corpo começou a enviar sinais de alerta que minha mente não estava pronta para reconhecer. Desenvolvi insônia, deitada acordada, repassando conversas e questionando decisões. Dores de estômago se tornaram tão comuns que eu mantinha antiácidos em todas as bolsas e gavetas. Ataques de ansiedade me atingiam antes das reuniões. Meu coração disparava enquanto eu lutava para recuperar o fôlego nos banheiros. Conhecer Graça Williams aconteceu por puro acaso. Eu estava trabalhando em um sábado em uma cafeteria perto do meu apartamento quando alguém chamou meu nome. Olhei para cima e vi uma mulher da minha idade, com cabelos cacheados e um sorriso hesitante. Você é a Sofia, certo? Da Fundação Bem-Estar. Eu assenti, tentando me lembrar dela. Eu sou a Graça. Eu trabalhava lá, saí há cerca de um ano. Coordenadora de programas comunitários. Conversamos sobre notícias gerais da Fundação até que mencionei que estava trabalhando de perto com Amanda em várias iniciativas importantes. O sorriso de Graça vacilou e ela mexeu o café com uma intensidade incomum. Então, você é a nova... Ela fez uma pausa, procurando as palavras. Protegida dela. Quando confirmei, Graça pareceu genuinamente preocupada. Apenas tome cuidado, ok? Amanda tem padrões. O que ela faz com estrelas em ascensão. Ela se interrompeu. Eu não deveria dizer mais nada. Você provavelmente acha que ela é incrível. Ela é desafiadora, mas brilhante, eu disse na defensiva. Estou aprendendo muito. Graça assentiu rápido demais. Foi exatamente o que eu disse também. Por cerca de um ano. Ela escreveu o número dela em um guardanapo. Se você quiser conversar sobre qualquer coisa, me ligue. Guardei o guardanapo na carteira, mas descartei seus avisos como ressentimento. Claramente, Graça não conseguia lidar com os altos padrões de Amanda e havia saído em maus termos. Eu era diferente. Eu poderia provar meu valor. No entanto, suas palavras plantaram uma semente de dúvida que eu não conseguia ignorar completamente. Enquanto voltava para casa, refleti sobre as semelhanças entre seus avisos vagos e minhas próprias experiências. A semente levaria tempo para germinar, mas havia encontrado solo fértil. A iniciativa de acesso à saúde foi ideia minha, o projeto do qual eu mais me orgulhava na Fundação. Passei meses desenvolvendo um modelo abrangente que firmava parcerias com organizações comunitárias para alcançar pessoas que normalmente evitavam ambientes médicos. A proposta de 80 páginas detalhava abordagens inovadoras para construir confiança, fornecer cuidados culturalmente sensíveis e acompanhar os resultados de forma significativa. Quando Amanda pediu a versão final para revisar, eu a entreguei com prazer. 2 dias depois, descobri pelo boletim informativo da Fundação que Amanda havia apresentado sua inovadora iniciativa de acesso à saúde ao Conselho e à imprensa local. Meu nome não aparecia em lugar nenhum no artigo. A manhã seguinte trouxe outro choque. Amanda havia sido indicada para o Prêmio de Liderança Cívica com base na iniciativa. A indicação destacava os mesmos elementos que eu havia pesquisado e desenvolvido, citando Amanda diretamente sobre conceitos que ela havia inicialmente questionado quando os propus. Sentei-me à minha mesa, olhando para o anúncio, com uma sensação de vazio se espalhando pelo peito.
Isso não era um pequeno caso de crédito compartilhado ou um simples descuido. Isso foi um apagamento deliberado da minha contribuição para um projeto no qual eu havia colocado meu coração. Não está certo, disse João, parando na minha mesa com um café. Ele o colocou ao lado do meu teclado e se encostou na parede, mantendo a voz baixa. Todo mundo que trabalhou na iniciativa sabe de quem foi a ideia. Importa o que todo mundo sabe se a Amanda controla a narrativa? Perguntei. João considerou isso. A documentação importa, e-mails, atas de reunião, versões preliminares, eles contam a história real. Apenas algo para se ter em mente. Seu conselho ressoou em mim. Naquela noite, criei uma pasta no meu computador pessoal chamada Contribuições de Projetos e comecei a salvar e-mails, rascunhos de documentos com alterações controladas e atas de reunião. Eu não tinha certeza do que faria com essas evidências, mas tê-las me proporcionou algum conforto. As táticas de isolamento começaram sutilmente. Nas reuniões de equipe, Amanda mencionava: "Não vamos sobrecarregar a Sofia com projetos colaborativos agora. Ela está focada em algumas tarefas desafiadoras." Isso soava atencioso, até que percebi que estava sendo sistematicamente excluída de trabalhos importantes. Comentários para colegas plantavam sementes de dúvida sobre minha competência. A Sofia ainda está se atualizando sobre os procedimentos da fundação. Ela dizia ao meu alcance, embora eu estivesse lá há mais de um ano. Ou, os materiais de contato com doadores precisam de uma revisão cuidadosa. O rascunho da Sofia tinha algumas lacunas preocupantes. Minha agenda se tornou um campo de batalha de mudanças de última hora. Reuniões das quais eu deveria participar eram remarcadas sem meu conhecimento. "Ah, a Tânia não te avisou que mudamos para ontem?" Amanda perguntava com preocupação fingida quando eu chegava preparada para uma discussão que já havia ocorrido. Almoços de equipe e happy hours aconteciam sem mim. Eu ficava sabendo depois. Os petiscos no Bar X estavam incríveis e recebia explicações apologéticas. "Pensamos que você estava sobrecarregada com o prazo da subvenção." Ou, foi tudo de última hora. A distância entre mim e a maioria dos colegas cresceu à medida que a narrativa de Amanda sobre meu desempenho se enraizava. Pessoas que antes colaboravam com entusiasmo agora enviavam e-mails formais em vez de passar na minha mesa. Nas reuniões, minhas sugestões recebiam acenos educados, mas nenhuma consideração real. Apenas João mantinha contato regular, encontrando motivos para conversar sobre materiais de marketing ou estratégias de comunicação. Mesmo essas interações carregavam riscos para ele. Notei Amanda observando com olhos semicerrados quando conversávamos na copa. O gaslighting se intensificou a ponto de eu começar a duvidar da minha própria memória e percepção. Amanda enviava instruções claras por e-mail. Prepare um resumo executivo de uma página, sem gráficos, apenas para alegar direções diferentes quando eu entregava exatamente o que ela havia pedido. Eu pedi especificamente elementos visuais para torná-lo envolvente. Ela insistia, rolando o celular como se procurasse o e-mail, mas podemos usar isso como ponto de partida. Quando eu verificava o e-mail original mais tarde para confirmar minha memória, descobria que havia seguido suas instruções precisamente. Direções verbais contradiziam as escritas, criando padrões impossíveis. Em uma reunião, ela dizia: "Foque nos resultados qualitativos para a proposta Arantes." Mas seu e-mail de acompanhamento especificava: "Garanta que a proposta Arantes enfatize as métricas quantitativas acima de tudo." Não importava qual abordagem eu tomasse, eu havia entendido mal suas intenções. "Eu nunca disse isso" se tornou uma frase que eu ouvia regularmente, mesmo quando outros haviam testemunhado a conversa. Amanda remodelava a realidade com tanta convicção que às vezes eu questionava se havia imaginado ou ouvido mal suas palavras originais. Projetos de repente se tornavam prioridades urgentes que, aparentemente, haviam sido mencionadas semanas antes. Como expliquei no início de junho, o Conselho precisa deste relatório até amanhã. Ela dizia no final de julho, embora tal conversa nunca tivesse ocorrido. Eu trabalhava a noite toda para cumprir esses prazos fabricados, exausta demais para desafiar a falsa narrativa. O constante questionamento de mim mesma cobrou seu preço. Comecei a gravar reuniões no meu celular e a manter um registro detalhado de cada interação com Amanda. A evidência das discrepâncias fornecia alguma validação de que eu não estava imaginando coisas,
mas fazia pouco para me proteger da guerra psicológica contínua. O quadro completo se tornou claro durante uma conversa tarde da noite com João, após um dia particularmente difícil. Amanda havia elogiado publicamente Domingos por uma apresentação baseada inteiramente na minha pesquisa e depois criticado minha falta de iniciativa na mesma reunião. Você sabe que não é a primeira, certo? Disse João enquanto estávamos sentados em um canto tranquilo de um bar próximo. É isso que ela faz. O que você quer dizer? Perguntei, embora parte de mim já soubesse. João suspirou. Existe um padrão. Amanda encontra mulheres promissoras, especialmente aquelas que a lembram de uma versão mais jovem de si mesma. Ela as mentora intensivamente, as promove, depois as destrói sistematicamente e leva o crédito pelo trabalho delas. Eventualmente, elas pedem demissão, são transferidas ou demitidas por problemas de desempenho. Então, ela encontra alguém novo. Mas por quê? O que ela ganha com isso? Controle, reconhecimento. Ela elimina a concorrência em potencial enquanto melhora sua própria reputação. João olhou ao redor antes de continuar. Graça Williams foi antes de você. Antes dela, foi Melissa Chen, depois Andrea Thompson. Sempre mulheres com potencial, sempre o mesmo padrão. Naquela noite, pesquisei o histórico profissional de Amanda. Avaliações online da Fundação mencionavam alta rotatividade em certas posições. Perfis no LinkedIn mostravam um padrão de mulheres saindo após 12 a 18 meses trabalhando de perto com Amanda. Comentários em redes sociais nas postagens da Fundação ocasionalmente faziam referência a uma liderança tóxica antes de serem excluídos. Na semana seguinte, conectei-me com mais 2 ex-funcionárias cujas experiências espelhavam a minha com uma semelhança assustadora. A mesma mentoria inicial, a mesma crítica crescente, a mesma humilhação pública. O mesmo roubo de crédito. O padrão era inegável e eu era sua vítima mais recente. À medida que o baile de gala anual se aproximava, a pressão se intensificou. Este evento era crucial para atingir nossa meta de arrecadação de 25 milhões. Cada detalhe tinha que ser perfeito, cada doador perfeitamente preparado para abrir os talões de cheque. Amanda me designou para criar a apresentação principal e o relatório de impacto que mostrariam nossas conquistas e inspirariam apoio contínuo. Por 3 semanas, trabalhei 14 horas por dia preparando materiais, pesquisando estatísticas, coletando depoimentos e projetando os visuais. A cada rascunho que eu enviava, a crítica de Amanda se tornava mais cáustica. Falta visão, ela dizia sem especificidades. Ou a perspectiva do doador está completamente ausente aqui. Sem explicar que perspectiva ela queria dizer. 2 dias antes do evento, descobri que meu tempo de apresentação havia sido cortado de 15 minutos para 5. No entanto, o conteúdo esperado permanecia o mesmo. Então, na manhã anterior ao baile, Amanda me informou que Domingos faria a apresentação que eu havia criado. Ele tem um estilo de fala mais polido para este público, explicou ela. Você ainda será reconhecida no programa. Quando revisei os slides finais, descobri que as principais estatísticas de impacto haviam sido removidas, especificamente os dados que mostravam o sucesso dos programas que eu havia desenvolvido. A narrativa havia sido remodelada para destacar iniciativas sob a alçada de Domingos. Naquela noite, preparei uma pequena pasta com documentação de apoio, os slides originais, os dados de impacto e os e-mails confirmando meu papel nos projetos. Eu não tinha certeza do que planejava fazer com eles, mas algo me dizia para estar preparada. Foi uma decisão que mudaria tudo. O salão de festas do Hotel Vistas do Parque havia sido transformado para o baile de gala anual da Fundação Bem-Estar. Lustres de cristal lançavam um brilho quente sobre mesas cobertas com toalhas de linho creme e adornadas com arranjos de rosas brancas e hortênsias. O logotipo de lótus da fundação aparecia em tudo, desde os guardanapos até a enorme escultura de gelo ao lado do bar. A $50.000 por mesa, o evento atendia aos cidadãos mais ricos e influentes de São Paulo. Cheguei cedo, usando um vestido preto simples que comprei em uma liquidação de uma loja de grife. Custou metade do meu aluguel mensal, mas eu sabia que a aparência importava esta noite. Ainda assim, minha roupa empalidecia em comparação com os vestidos de alta costura e os smokings, sob medida, que logo encheram o salão.
Da minha posição perto da entrada, observei 300 membros da elite paulistana chegarem, membros do conselho conversando com executivos de hospitais, grandes doadores, se cumprimentando como velhos amigos, celebridades locais cuja presença seria destaque nas colunas sociais do dia seguinte. O senador Williams fez uma grande entrada, ladeado por assessores, enquanto 3 vereadores se agrupavam perto da fonte de champanhe. Amanda circulava pelo salão com precisão praticada, seu vestido de grife vermelho tornando-a impossível de não ser notada. Ela se movia de grupo em grupo, rindo nos momentos certos, tocando braços levemente para dar ênfase, criando uma ilusão de conexão íntima com cada pessoa. O Dr. Chaves a seguia, assentindo com aprovação, enquanto ela encantava potenciais doadores. Tentei me concentrar nos preparativos de última hora, mas meu estômago se revirava a cada vez que olhava para a apresentação revisada. As estatísticas ausentes não eram apenas números. Representavam pessoas reais ajudadas por programas que eu lutei para implementar. Suas histórias mereciam ser contadas. 30 minutos antes do início do programa, Amanda se aproximou com um tablet na mão. Precisamos fazer algumas alterações nos slides, anunciou ela com a voz tensa de irritação. O fluxo não está funcionando e o tamanho da fonte está inconsistente nos slides 4-12. Peguei o tablet e vi suas anotações, revisões extensas que levariam horas, não minutos, para serem implementadas. O programa começa em meia hora, eu disse, tentando manter minha voz firme. Então sugiro que você trabalhe rápido. Ela se virou para Domingos, que estava por perto, praticando sua fala. Certifique-se de revisar as mudanças antes de subir ao palco. Corri para um pequeno escritório atrás do palco, onde havia montado um laptop conectado ao sistema de apresentação. Minhas mãos tremiam levemente enquanto abria os arquivos e começava a implementar as mudanças de Amanda, reduzindo o conteúdo de alguns slides, refazendo completamente outros. Tudo isso enquanto tentava preservar pelo menos alguns dos dados de impacto. João me encontrou lá 15 minutos depois, curvada sobre o computador. Precisa de ajuda? Ele perguntou, fechando a porta atrás de si. Ela quer que toda a seção do meio seja reestruturada, eu disse sem levantar o olhar. E as estatísticas da clínica comunitária ainda estão faltando. Senta aqui, disse João, puxando uma cadeira. Eu reviso o layout enquanto você foca no conteúdo. Conseguiremos fazer mais assim. Com a ajuda dele, consegui incorporar a maioria das exigências de Amanda, enquanto sutilmente reinseria algumas das principais estatísticas que ela havia removido. Não todas, mas o suficiente para dar uma imagem honesta do nosso trabalho. Enquanto finalizávamos as alterações, tomei uma decisão. Eu não podia deixar os dados de impacto comunitário ausentes passarem sem contestação. Esses números representavam nossos programas de maior sucesso, programas que atendiam pessoas que eram tipicamente negligenciadas. Suas histórias mereciam ser contadas e os doadores mereciam saber o impacto total de suas contribuições. Faltando 5 minutos para o início do programa, salvei a apresentação revisada e me dirigi ao salão. Meu coração batia forte quando avistei Amanda perto da mesa da família Bueno, taça de champanhe na mão, enquanto ria de algo que o Sr. Bueno havia dito. Aproximei-me com cuidado, esperando uma pausa natural na conversa antes de falar. Amanda, posso ter uma palavrinha rápida sobre a apresentação? Mantive minha voz baixa e profissional. Ela se virou ligeiramente, seu sorriso permanecendo fixo, embora seus olhos tenham endurecido. Não pode esperar? Estou no meio de algo importante. É sobre os dados de impacto comunitário, insisti em voz baixa. As estatísticas das clínicas da Zona Sul ainda estão faltando nos slides. Esses números realmente impressionariam os doadores. Aumento de 300% em exames preventivos, redução de 60% nas visitas ao pronto-socorro. A expressão de Amanda mudou tão de repente que foi como ver uma máscara escorregar. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma fúria fria que me fez recuar involuntariamente. Quando ela falou, sua voz era alta o suficiente para silenciar as conversas nas mesas próximas. Ela é imunda, ela é ingrata. As palavras cortaram o falatório ambiente, atraindo todos os olhares para o nosso canto da sala, depois de tudo que eu fiz por ela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 300 pessoas congelaram, copos a meio caminho dos lábios, conversas abandonadas no meio da frase. Amanda continuou,
sua voz ecoando no salão silencioso. Passei inúmeras horas tentando te orientar, te moldar como profissional, e é assim que você me retribui? Questionando meu julgamento na frente dos nossos doadores? Ela gesticulou dramaticamente para a família Bueno, que parecia profundamente desconfortável. Você tem alguma ideia de quantos erros seus eu tive que consertar? Quantas vezes eu encobri sua incompetência? Meu rosto ardia de humilhação. Eu podia sentir todos olhando. Membros do conselho, doadores, colegas, a imprensa. O salão parecia girar ligeiramente enquanto minha visão se afunilava, minha consciência se restringindo ao rosto furioso de Amanda e ao peso de centenas de olhos sobre mim. Eu nunca me senti tão exposta, tão completamente despojada de dignidade. Era como se eu estivesse nua diante da multidão. Cada insegurança e medo expostos. Minha identidade profissional, cuidadosamente construída, desmoronou sob o peso da condenação pública de Amanda. Ela continuou sua tirada, cada acusação mais pessoal que a anterior. Seu trabalho é consistentemente abaixo do padrão. Suas habilidades de comunicação são deficientes. Você não consegue nem se vestir apropriadamente para eventos deste calibre. Ela se virou para o Dr. Chaves. É exatamente sobre isso que eu estava lhe falando, sobre os problemas de desempenho dela. A expressão do Dr. Chaves era de dor, mas ele não fez nenhum movimento para intervir. Ninguém fez. A sala cheia de pessoas poderosas e influentes assistiu em silêncio desconfortável, enquanto uma mulher abusava de sua posição de poder e nenhuma pessoa se manifestou. Naquele momento congelado, algo notável aconteceu dentro de mim. O tempo pareceu desacelerar enquanto minha mente processava rapidamente os eventos do último ano. Vi com perfeita clareza como cada incidente se conectava para formar o padrão de comportamento de Amanda. Os avisos de graça ecoaram em minha memória. Amanda tem padrões. O que ela faz com estrelas em ascensão. Percebi com súbita certeza que se eu saísse da fundação, Amanda simplesmente encontraria outra vítima. O ciclo continuaria. Outra jovem profissional esperançosa seria promovida, destruída e descartada. Minha humilhação seria repetida de outra forma, com outra pessoa no mesmo lugar onde eu agora estava. O reconhecimento mudou algo fundamental dentro de mim. A vergonha e o constrangimento que senti se transformaram em algo completamente diferente. Uma raiva calma e justa, e determinação. Senti uma sensação física, como um vidro se quebrando dentro do meu peito, quando algo que estava contido, de repente, se libertou. Naquele momento de clareza, tomei uma decisão. Eu responderia não com emoção que pudesse ser descartada, mas com dignidade e verdade que não poderiam ser negadas. Eu usaria minha voz não apenas por mim, mas por Graça, Andréia, Melissa e qualquer outra pessoa que estivesse nesta mesma posição de impotência. Respirei fundo e dei um passo à frente enquanto todos observavam. A pasta de documentos parecia pesada em minhas mãos, mas meu espírito se sentia mais leve do que em meses. Eu havia encontrado minha voz e estava pronta para usá-la. O silêncio após a explosão de Amanda era ensurdecedor. Nesse vácuo, eu falei com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Peço desculpas a todos por esta interrupção no que deveria ser uma noite de celebração. Comecei. Minha voz firme, apesar do meu coração acelerado. Eu entendo que vocês vieram aqui para apoiar o importante trabalho da Fundação Bem-Estar, não para testemunhar um drama de escritório. Os lábios de Amanda se curvaram em um sorriso desdenhoso, claramente esperando que eu me retirasse envergonhada. Em vez disso, continuei. Já que a Sra. Johnson escolheu questionar publicamente minha competência e gratidão, sinto-me compelida a abordar essas acusações com fatos, em vez de emoção. Abri a pasta que havia trazido, retirando vários e-mails impressos e rascunhos de apresentação. Os dados de impacto comunitário sobre os quais eu estava perguntando mostram um aumento de 300% no acesso a cuidados preventivos e uma redução de 60% nas visitas ao pronto-socorro em comunidades carentes. Essas estatísticas estavam na apresentação original que criei, mas foram removidas na versão final. Levantei os documentos para que qualquer pessoa próxima pudesse ver as alterações controladas e as iniciais de Amanda nas edições. Tenho aqui o rascunho original com essas estatísticas, junto com as instruções da Sra. Johnson para removê-las, datadas de ontem às 15h42. A confiança na expressão de Amanda vacilou ligeiramente. Ela não esperava provas. Quanto à minha suposta ingratidão, continuei.
sempre reconheci a liderança da Sra. Janson em meus 3 anos na fundação. O que não posso aceitar é o apagamento sistemático das contribuições minhas e de outros para projetos que genuinamente ajudaram nossa comunidade. Amanda deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Este não é o momento nem o lugar. Concordo plenamente, interrompi gentilmente. É por isso que tentei resolver isso em particular antes de você escolher me chamar de imunda ingrata em voz alta o suficiente para todo o salão ouvir. Vários doadores se mexeram desconfortavelmente, suas expressões sugerindo que acharam o comportamento de Amanda desagradável. Notei a Sra. Bueno sussurrando algo para o marido, que assentiu gravemente. O que importa esta noite não são meus sentimentos ou mesmo este incidente em particular, eu disse, olhando ao redor da sala. O que importa é o trabalho transformador que esta fundação realiza quando opera com integridade. O programa da Clínica da Zona Sul, que acabou de ser excluído da apresentação desta noite, ajudou mais de 2.000 famílias a acessar cuidados de saúde que, de outra forma, não poderiam pagar. Esse sucesso merece reconhecimento, independentemente de quem liderou a iniciativa. Virei-me ligeiramente, dirigindo-me ao público em geral, em vez de apenas a Amanda. Tive o privilégio de trabalhar com profissionais de saúde dedicados, organizadores comunitários e funcionários da Fundação que realmente acreditam em nossa missão. Seus esforços devem ser celebrados, não escondidos, porque não se encaixam em uma narrativa específica. Enquanto eu falava, notei João se aproximando. Ele pigarreou antes de adicionar sua voz à minha. A linha do tempo e a atribuição que a Sofia descreve estão corretas, disse ele. Trabalhei diretamente nos materiais de marketing para esses programas e posso confirmar que as estatísticas de impacto comunitário são precisas e impressionantes. Elas representam alguns de nossos trabalhos de maior sucesso este ano. O rosto de Amanda ficou vermelho de raiva. João, isso é completamente inadequado. O que é inadequado é levar o crédito pelo trabalho dos outros e depois humilhá-los publicamente quando eles se manifestam. Veio uma nova voz da entrada do salão. As cabeças se viraram para ver Graça Williams caminhando em nossa direção, elegante em um simples vestido azul. Ela deve ter ouvido sobre o confronto, através de funcionários da fundação que estavam testemunhando tudo. Eu sou Graça Williams, ex-coordenadora de programas comunitários. Ela se apresentou para a sala em geral. Deixei a fundação no ano passado depois de vivenciar exatamente o que vocês estão testemunhando esta noite. Não foi um incidente isolado na época e, claramente, não é um incidente isolado agora. 2 funcionárias atuais, que eu não esperava que tivessem a coragem de falar, assentiram visivelmente, uma delas até levantando a mão ligeiramente, como se para ser contada entre aquelas que reconheciam o padrão. A compostura de Amanda começou a ruir. Isso é ridículo. Temos ex-funcionários descontentes invadindo nosso evento para espalhar mentiras. São mentiras, Amanda? Perguntei em voz baixa. Ou existe um padrão aqui que está se tornando cada vez mais difícil de negar? O Dr. Chaves observava atentamente, sua expressão passando de desconforto para preocupação à medida que mais vozes se juntavam à conversa. Até domingo se afastou de Amanda, posicionando-se mais perto dos membros do conselho, como se para se distanciar da situação que se desenrolava. Amanda tentou recuperar o controle, sua voz assumindo o tom autoritário que havia intimidado tantos por tanto tempo. Temos um programa para concluir e doadores que vieram aqui para apoiar nossa missão, não para ouvir queixas de pessoal. Esta interrupção é antiprofissional e precisa terminar imediatamente. Quando ninguém se moveu para impor sua diretiva, algo mudou em seu comportamento. Suas próximas palavras revelaram mais do que ela pretendia. Isso é um absurdo. Dediquei anos para construir a reputação desta fundação, apenas para ter garotas ingratas que não conhecem seu lugar tentando me minar com reclamações mesquinhas. A frase "garotas ingratas que não conhecem seu lugar" ficou no ar, revelando a natureza de gênero de seu comportamento, que muitos suspeitavam, mas nunca ouviram tão explicitamente confirmado. Sofia, você precisa sair agora. Amanda apontou para a saída, claramente esperando a mesma obediência que sempre comandou. Mas a dinâmica de poder havia mudado. Nenhum segurança se moveu para me escoltar para fora. Nenhum colega se manifestou para apoiar sua exigência. Em vez disso, as pessoas assistiam com crescente interesse enquanto a verdade continuava a se desenrolar.
O senador Williams, que observava em silêncio, ergueu uma sobrancelha para a escolha de palavras de Amanda. A senhora Arantes, uma de nossas principais doadoras, cruzou os braços e sussurrou algo para o marido, que o fez franzir a testa profundamente. O Dr. Chaves finalmente deu um passo à frente, levantando a mão que silenciou a próxima tentativa de Amanda de falar. Acho que precisamos abordar essas preocupações adequadamente, disse ele, sua voz autoritária ecoando pela sala. Amanda, Sofia, membros do conselho, vamos levar esta discussão para uma sala privada. Amanda tentou puxá-lo de lado. Martins, temos um programa para concluir. Isso pode esperar até amanhã. Ele a ignorou, dirigindo-se à sala. Senhoras e senhores, por favor, aproveitem o jantar. Retomaremos o programa em breve, depois de resolvermos este assunto. Seu tom deixava claro que isso não era opcional. A insistência de Amanda em continuar o programa do baile caiu em ouvidos surdos. A reorganização física da sala tornou a mudança de poder visível para todos. Doadores que antes se aglomeravam em torno de Amanda agora se aproximavam de mim com palavras silenciosas de apoio. Isso exigiu coragem, murmurou a senhora Bueno enquanto eu recolhia meus documentos. A fundação precisa mais disso, não menos. João colocou uma mão de apoio no meu ombro enquanto caminhávamos em direção à sala de reuniões. Você está bem? Ele perguntou em voz baixa. Eu não tinha certeza de como responder. A vindicação não parecia um triunfo. O alívio era temperado por um medo persistente. Eu havia dito a verdade ao poder, mas as consequências permaneciam incertas. O que eu sabia com certeza absoluta era que tudo havia mudado naqueles poucos minutos. A imagem cuidadosamente construída de Amanda havia rachado, revelando a realidade por baixo. A verdade havia mudado o equilíbrio de poder e não haveria como voltar ao que era antes. Ao entrar na sala de conferências, senti uma mistura complexa de emoções. Orgulho por encontrar minha voz, ansiedade sobre o resultado e uma profunda sensação de que, independentemente do que acontecesse a seguir, eu havia recuperado algo essencial que Amanda quase me tirou, minha dignidade e minha verdade. A sala de conferências privada parecia extraordinariamente pequena com 10 pessoas dentro. Amanda sentou-se rigidamente em uma extremidade da mesa, enquanto eu me sentei na outra. Os membros do conselho ocuparam as cadeiras entre nós, com o Dr. Chaves no centro. A tensão era palpável enquanto ele iniciava a reunião improvisada. Quero entender exatamente o que está acontecendo aqui, começou o Dr. Chaves, seu tom comedido. Sofia, por favor, explique sua preocupação especificamente e com evidências. Nos 20 minutos seguintes, apresentei minha documentação cronologicamente, e-mails mostrando meu trabalho original e a subsequente apropriação de crédito por Amanda, atas de reunião revelando um padrão de táticas de isolamento e exemplos específicos de comportamento de gaslighting. Falei de forma factual, sem floreios emocionais, deixando as evidências contarem sua própria história. Amanda interrompeu repetidamente, tentando reformular cada incidente como um mal-entendido. A Sofia claramente interpretou mal a mentoria como crítica, insistiu ela. Em posições de liderança, às vezes temos que tomar decisões difíceis sobre quem apresenta aos doadores ou lidera projetos. Isso não é roubo de crédito. É gestão estratégica. O Dr. Chaves ouviu atentamente os dois lados antes de se dirigir a outros membros do conselho. Isso parece ir além de um simples conflito de personalidade, observou ele. A documentação que a Sofia forneceu levanta sérias questões sobre as práticas de liderança. A expressão de Amanda endureceu. Se o conselho não tem mais confiança em minha liderança, talvez eu deva renunciar. Seu tom sugeria que ela esperava garantias imediatas de que tal ação não era necessária. Em vez disso, o Dr. Chaves simplesmente assentiu. Isso pode se tornar necessário, mas primeiro precisamos de uma investigação formal sobre essas alegações. Com efeito imediato, Amanda não terá responsabilidades de supervisão direta sobre a Sofia ou quaisquer projetos relacionados até que este assunto seja resolvido. A cor sumiu do rosto de Amanda quando ela percebeu que sua ameaça havia saído pela culatra. Isso é completamente desnecessário, protestou ela. Uma investigação completa nos distrairá de nossa missão e metas de arrecadação de fundos. Pelo contrário, disse a senhora Arantes, falando pela primeira vez. Como uma grande doadora, insisto em saber que a Fundação opera com a integridade que afirma defender.
Uma investigação serve à missão, garantindo que nossos valores se reflitam em nossas práticas de liderança. Enquanto os arranjos temporários eram discutidos, senti-me estranhamente desapegada da conversa. O confronto exigiu cada grama de coragem que eu possuía. E agora que havia acabado, o esgotamento começou a se instalar. Eu havia dito minha verdade, apresentado minhas evidências, e agora o resultado estava nas mãos de outros. Quando voltamos ao baile, a atmosfera havia se transformado. Sussurros seguiram tanto Amanda quanto a mim quando entramos novamente, separadamente. Domingos estava em profunda conversa com membros do conselho, sua linguagem corporal sugerindo que ele já estava se distanciando da queda iminente de Amanda. Os doadores observavam a dinâmica com grande interesse, reconhecendo claramente que uma mudança significativa havia ocorrido. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho com um nó de ansiedade no estômago. Apesar do apoio do conselho na noite anterior, eu não tinha ideia do que esperar. Amanda encontraria maneiras de retaliar? Colegas que testemunharam minha posição me tratariam de forma diferente? O comportamento de Amanda quando outros não estavam presentes confirmou meus medos. Passando por mim em um corredor vazio, ela se aproximou para sussurrar. Aproveite seu momento. Isso ainda não acabou. Seu sorriso nunca alcançou seus olhos frios. A retaliação sutil começou imediatamente. Arquivos de que eu precisava para reuniões desapareceram das pastas compartilhadas. E-mails com informações importantes chegavam depois que os prazos haviam passado. Reuniões com meus parceiros comunitários eram remarcadas sem meu conhecimento. Enquanto isso, o Departamento de Recursos Humanos iniciou entrevistas com todos os funcionários sobre a cultura do local de trabalho. Tânia, do RH, anteriormente tão relutante em abordar preocupações com a liderança, agora fazia perguntas detalhadas sobre interações com Amanda e documentava tudo cuidadosamente. Colegas que haviam mantido distância começaram a se aproximar de mim quando Amanda não estava por perto. A mesma coisa aconteceu comigo no ano passado, confidenciou uma coordenadora de programa. Ela levou o crédito pela minha iniciativa de saúde para veteranos e depois me criticou publicamente quando mencionei isso em uma reunião de equipe. Em poucos dias, mais 5 funcionários compartilharam experiências semelhantes com os investigadores. Surgiu um padrão de visar mulheres promissoras, isolá-las, levar o crédito por seu trabalho e, eventualmente, forçá-las a sair por meio de humilhação pública ou problemas de desempenho fabricados. Ainda assim, certos membros do conselho pressionaram para que o assunto fosse tratado discretamente para evitar publicidade negativa. A reputação da fundação deve ser protegida, argumentou um conselheiro com laços com Amanda. Talvez um acordo de rescisão confidencial seja o melhor para todas as partes. O estresse se manifestou fisicamente. Perdi 3 quilos em 2 semanas. Dores de cabeça se tornaram companheiras constantes. Ataques de ansiedade me atingiam sem aviso, deixando-me ofegante nos banheiros ou em salas de conferência vazias. Apesar de tudo, João permaneceu uma presença constante, interferindo quando possível e compartilhando informações sobre o progresso da investigação. O conselho está dividido, ele me disse durante um café. Alguns querem que Amanda saia imediatamente. Outros estão preocupados com as relações com os doadores. A coisa está ficando política. Encontrar apoio fora dos muros da fundação provou ser crucial para minha sobrevivência durante este período. Graça organizou um almoço com 3 outras ex-funcionárias que haviam sofrido o abuso de poder de Amanda. Nós 5 nos reunimos em um restaurante longe dos escritórios da fundação, compartilhando histórias que eram notavelmente semelhantes em padrão, embora diferentes em detalhes. Ela disse aos doadores que meu programa de educação comunitária era conceitualmente falho depois de apresentar minha proposta exata, como ideia dela 3 semanas antes. Disse Andrea Thompson, que havia saído há 18 meses. Quando questionei por que meu nome foi removido do relatório anual de um projeto que eu criei, ela disse à equipe que eu estava roubando crédito por um trabalho colaborativo, acrescentou Melissa Chen. Criamos um grupo de apoio informal, reunindo-nos semanalmente para compartilhar atualizações e fornecer encorajamento emocional. A validação de ouvir outras pessoas descreverem táticas idênticas me ajudou a confiar em minhas próprias percepções após meses de gaslighting. Funcionários atuais começaram a me abordar discretamente, compartilhando suas próprias histórias. Alguns tinham muito medo de falar oficialmente com os investigadores, mas queriam que eu soubesse que não estava sozinha.
Criamos uma conta de e-mail anônima, onde eles poderiam enviar suas experiências sem medo de retaliação. Através dessas conexões, aprendi mais sobre o histórico de Amanda em organizações anteriores. Padrões de comportamento semelhantes que haviam sido enterrados sob acordos de confidencialidade e referências públicas positivas que a ajudaram a subir na carreira enquanto deixavam rastro de danos. O efeito terapêutico de finalmente ser acreditada após meses de dúvida foi profundo. Comecei a dormir melhor, embora o ambiente de trabalho permanecesse tenso. Aprendi a estabelecer limites claros, documentando cada interação com Amanda e incluindo testemunhas sempre que possível. 3 semanas após o confronto no baile, o conselho convocou uma reunião especial. A investigação externa havia revelado um padrão de má conduta mais extenso do que eu mesma sabia. Além disso, uma auditoria financeira havia descoberto discrepâncias nos relatórios de despesas e na alocação de fundos de doadores que levantavam sérias questões éticas. Amanda foi colocada em licença administrativa enquanto se aguardava uma investigação mais aprofundada. A imprensa começou a fazer perguntas, forçando a fundação a emitir declarações cuidadosamente redigidas sobre reestruturação da liderança e recompromisso com os valores fundamentais. Domingos, vendo para que lado o vento soprava, de repente se tornou vocal sobre sempre ter tido preocupações com o estilo de gestão de Amanda. Tentei proteger a equipe do pior, ele alegou, embora seu papel anterior como favorito dela contradissesse essa história revisionista. Recusei-me a participar de fofocas ou celebrações da queda de Amanda. A situação não me trouxe alegria, apenas o alívio de que a verdade finalmente havia surgido. Meu objetivo nunca foi vingança, mas justiça. Não apenas para mim, mas para todos os afetados por seu abuso de poder. A Fundação elaborou mensagens cuidadosas de relações públicas sobre mudanças organizacionais e um compromisso renovado com a missão. Nos bastidores, no entanto, grandes doadores estavam solicitando reuniões especificamente comigo para discutir os programas de impacto comunitário. Ficamos impressionados com sua integridade, disse-me a senhora Bueno durante uma dessas reuniões. É revigorante ver alguém defender o trabalho real em vez do avanço pessoal. O senador Williams expressou sentimentos semelhantes. As estatísticas de acesso à saúde que você mencionou, aquelas que foram removidas da apresentação, são exatamente os resultados que precisamos ver para justificar parcerias público-privadas contínuas. Gradualmente, a Fundação iniciou o difícil trabalho de reconstruir a cultura interna após anos de liderança tóxica. O caminho a seguir seria desafiador, mas pela primeira vez em meses, senti-me esperançosa sobre o futuro, tanto para a organização quanto para mim mesma. As semanas seguintes à licença administrativa de Amanda foram desafiadoras de maneiras inesperadas. Embora a ameaça imediata tivesse sido removida, eu me vi lutando com reações emocionais tardias a meses de abuso psicológico. Pesadelos sobre humilhação pública me acordavam em suores frios. Perguntas inocentes de colegas desencadeavam uma ansiedade desproporcional, pois meu cérebro permanecia programado para a ameaça constante. O que você vivenciou foi um trauma no local de trabalho, explicou a doutora Ramírez, uma terapeuta especializada em assédio moral no trabalho, a quem Graça havia recomendado. Seu cérebro e corpo responderam ao estresse prolongado, permanecendo em modo de sobrevivência. Agora que você está mais segura, o sistema está processando tudo o que aconteceu. Nossas sessões semanais se tornaram uma tábua de salvação. À medida que aprendi a identificar e lidar com os efeitos duradouros do gaslighting, descobri o quão profundamente a manipulação de Amanda havia afetado minha capacidade de confiar em minhas próprias percepções e decisões. Escreva o que você sabe ser verdade, sugeriu a doutora Ramírez. Quando a dúvida surgir, retorne a essas declarações como âncoras. Meu diário se encheu de afirmações simples. Meu trabalho na iniciativa da Clínica da Zona Sul foi inovador e eficaz. Lembro-me com precisão da linha do tempo da proposta de financiamento federal. Minhas preocupações sobre a atribuição de crédito eram legítimas. Com o tempo, revisitar essas declarações ajudou a reconstruir minha autoconfiança. Os sintomas físicos diminuíram gradualmente à medida que aprendi técnicas de gerenciamento de estresse. O sono melhorou primeiro, depois as dores de cabeça persistentes desapareceram.
Comecei a comer regularmente novamente, recuperando o peso que havia perdido durante a investigação. Reconectar-me com amigos que eu havia negligenciado durante meu cronograma de trabalho consumista proporcionou outra camada de cura. Minha colega de quarto da faculdade, Lisa, visitou-me de Juiz de Fora, chocada com o quanto eu havia me isolado. A Sofia que eu conheço não deixaria ninguém fazê-la duvidar de si mesma assim, disse ela durante uma longa caminhada pelo Parque Ibirapuera. Essa confiança ainda está em você. Apenas estava enterrada por um tempo. Suas palavras ressoaram profundamente. A pessoa confiante e idealista que havia se juntado à Fundação Bem-Estar 3 anos antes havia sido sistematicamente desmontada, mas não destruída. As peças permaneciam, esperando para serem remontadas em algo talvez mais forte do que antes. Pequenas vitórias se acumularam. Contribuir em reuniões sem questionar cada palavra. Tomar decisões sem ansiedade avassaladora. Reconhecer táticas manipuladoras em outros relacionamentos e estabelecer limites apropriados. Cada sucesso se baseou no anterior, restaurando gradualmente minha confiança profissional. Enquanto isso, a Fundação passava por sua própria transformação. Com Amanda em licença e, eventualmente, negociando sua demissão, o Conselho me pediu para liderar temporariamente a divisão de alcance comunitário, a mesma área onde meu trabalho havia sido repetidamente apropriado. Essa inesperada oportunidade de liderança me permitiu desenvolver meu autêntico estilo de gestão, deliberadamente diferente da abordagem de Amanda. Onde ela havia criado competição, eu fomentei a colaboração. Onde ela havia acumulado informações, eu pratiquei a transparência. Onde ela havia levado o crédito, eu garantia a atribuição adequada para as contribuições de cada membro da equipe. Quero tentar algo diferente em nossa próxima apresentação, disse a minha equipe durante nossa primeira reunião de estratégia. Vamos criar um slide reconhecendo cada contribuidor do projeto, independentemente de sua função. Todos merecem reconhecimento por sua parte em nosso sucesso. A surpresa em seus rostos revelou o quão acostumados eles estavam à cultura anterior de apropriação de crédito individual. O alívio que se seguiu mostrou o quão desesperadamente eles queriam uma abordagem diferente. Implementamos novos protocolos de comunicação que documentavam claramente as funções e contribuições do projeto, desde o início até a conclusão. As reuniões de equipe incluíam tempo para os membros destacarem os esforços dos colegas em vez de apenas os seus. As métricas de avaliação foram expandidas para além das conquistas individuais, incluindo colaboração e apoio ao crescimento de outros. As relações com os parceiros da comunidade floresceram sob essa nova abordagem. Organizações que haviam se tornado cautelosas com o estilo autopromocional anterior da Fundação responderam com entusiasmo à parceria genuína. O programa da Clínica da Zona Sul se expandiu para 3 bairros adicionais, atendendo milhares de famílias a mais com cuidados preventivos. A iniciativa de acesso à saúde, agora devidamente creditada à sua equipe original, recebeu reconhecimento da Associação Médica Estadual por inovação no alcance de populações carentes. Quando meu nome foi anunciado durante a cerimônia de premiação, João liderou a ovação de pé da nossa mesa. Meu relacionamento com o conselho evoluiu para um baseado em respeito mútuo, em vez de intimidação. Dr. Chaves, inicialmente cético em relação às minhas acusações contra Amanda, tornou-se um aliado na reforma da cultura da Fundação. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Ele me disse durante uma conversa franca 6 meses após o baile. Eu deveria ter notado o padrão antes. Às vezes, nós em posições de autoridade nos tornamos muito confortáveis com o status quo para reconhecer o abuso de poder acontecendo bem na nossa frente. À medida que o marco de 1 ano da partida de Amanda se aproximava, enfrentei uma decisão sobre meu futuro. A Fundação me ofereceu um cargo de diretora permanente, com influência significativa sobre a direção do programa. Enquanto isso, o senador Williams estendeu um convite para me juntar à sua Comissão de Acessibilidade à Saúde, trabalhando em políticas em nível estadual. A escolha exigiu uma reflexão profunda sobre o que aprendi com essa experiência dolorosa. Que tipo de líder eu queria ser? Onde eu poderia fazer a diferença mais significativa? Que ambiente apoiaria meu crescimento e cura contínuos? Qualquer que fosse o caminho que eu escolhesse, estava determinada a criar uma mudança duradoura a partir da minha experiência. Trabalhando com o RH, ajudei a desenvolver políticas abrangentes contra o assédio moral com medidas reais de responsabilização.
Implementamos um sistema de denúncia anônima para preocupações no local de trabalho, juntamente com procedimentos de investigação transparentes. Estabelecemos um programa de mentoria com limites claros e supervisão, garantindo que as dinâmicas de poder não pudessem ser exploradas sob o pretexto de desenvolvimento profissional. Vários mentores trabalhavam com cada mentorado, evitando o isolamento que havia tornado as vítimas de Amanda vulneráveis. Talvez o mais significativo tenha sido liderar um workshop sobre como reconhecer gaslighting e manipulação em ambientes profissionais. A sessão, originalmente planejada apenas para funcionários da Fundação, gerou tanto interesse que a abrimos para organizações parceiras em todo o setor sem fins lucrativos de São Paulo. O que vocês vivenciaram não é exclusivo da nossa fundação, disse aos participantes. Mas como respondemos a isso pode ser único, e essa resposta pode transformar a cultura organizacional em todo o nosso setor. Ex-vítimas se tornaram aliadas nesse trabalho, com Graça retornando como consultora em práticas de liderança ética. Juntas, desenvolvemos estruturas para garantir a atribuição adequada de crédito e criar espaços de trabalho psicologicamente seguros, onde as preocupações pudessem ser levantadas sem medo de retaliação. A cultura do local de trabalho se transformou gradualmente. A retenção de pessoal melhorou drasticamente. As entrevistas de desligamento, antes repletas de eufemismos cuidadosos sobre buscar outras oportunidades, agora relatavam alta satisfação no trabalho e dinâmicas de equipe saudáveis. A Fundação começou a atrair profissionais talentosos, especificamente por sua reputação de liderança ética. À medida que o aniversário do confronto se aproximava, me vi refletindo sobre as profundas mudanças do último ano. A pessoa que agradava a todos, que suportou meses de abuso para manter a aprovação, tornou-se uma defensora de si mesma e dos outros. A profissional que antes duvidava de sua própria memória e percepção, agora confiava em seu julgamento o suficiente para guiar a estratégia organizacional. Amanda acabou renunciando à fundação e deixou o setor sem fins lucrativos por completo. Ouvi dizer que ela se mudou para outro estado para trabalhar em consultoria corporativa. A notícia não trouxe nem satisfação nem arrependimento. Apenas uma esperança silenciosa de que os padrões não continuassem em seu novo ambiente. A Fundação alcançou uma arrecadação de fundos recorde sob nosso novo modelo de liderança colaborativa, excedendo 30 milhões de dólares pela primeira vez em sua história. Os doadores citaram especificamente as melhores relações com a comunidade e os relatórios de impacto transparentes como motivos para o aumento do apoio. Seus programas estão fazendo diferenças mensuráveis no acesso à saúde. Disse-me a Sra. Bueno durante uma visita ao local de nossa mais nova clínica. É disso que a filantropia deveria se tratar. Não de ego ou jogos de poder, mas de mudanças positivas reais na vida das pessoas. As mudanças pessoais mais profundas não eram visíveis em organogramas ou relatórios de arrecadação de fundos. Elas viviam na maneira como eu abordava os relacionamentos, na minha recusa em me diminuir para deixar os outros confortáveis, nos limites que eu mantinha sem desculpas. A experiência me forçou a confrontar minhas tendências de agradar aos outros e a desenvolver um senso mais forte de autoestima, independente da aprovação alheia. A ironia, disse a doutora Ramírez durante uma de nossas últimas sessões, é que a tentativa de Amanda de me silenciar acabou me dando uma voz mais poderosa do que eu talvez tivesse encontrado de outra forma. É assim que muitas vezes funciona, ela respondeu com um sorriso conhecedor. Nosso maior crescimento vem através de nossos desafios mais difíceis, embora isso nunca justifique o dano causado. A verdade de suas palavras ressoou profundamente. A experiência havia sido dolorosa, até mesmo traumática, mas também foi transformadora. Eu havia descoberto uma força que não sabia que possuía e encontrado um propósito em criar ambientes onde outros pudessem prosperar sem medo. A vergonha que Amanda tentou colocar em mim naquela noite no baile, finalmente, retornou à sua legítima dona. Ao falar a verdade ao poder, descobri que a vergonha não pertence àqueles que são abusados, mas àqueles que abusam do poder. Não àqueles que se manifestam, mas àqueles que tentam silenciar os outros. Não àqueles que se mantêm em sua verdade, mas àqueles que manipulam e distorcem a realidade para ganho pessoal.
Um ano após aquele confronto fatídico, eu estava novamente no salão de festas do Hotel Vistas do Parque. Desta vez, no pódio, dirigindo-me a doadores e parceiros da comunidade como uma líder reconhecida, em vez de uma subordinada silenciada. Olhando para os rostos, alguns familiares, outros novos, não senti nem triunfo nem amargura, mas uma profunda gratidão pela jornada que me trouxe até aqui. O trabalho de nossa fundação continua a evoluir, disse a plateia, assim como nós mesmos crescemos através dos desafios. A medida de nosso sucesso não está em prêmios ou reconhecimento, mas nas vidas melhoradas através do acesso à saúde, nas comunidades fortalecidas pela colaboração e na cultura de integridade que criamos juntos. Você já enfrentou alguém que tentou te diminuir? Como encontrar sua voz mudou sua vida? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que sua verdade importa. Lembre-se, a vergonha nunca pertence àqueles que falam a verdade ao poder. Ela pertence àqueles que abusam desse poder. Obrigada por ouvir minha história.